Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Olá, eu sou a Fabiola, eu tenho 35 anos, lavo, passo, cozinho pra fora e resolvi casar com um clérigo do Irã. Eu nunca fui numa mesquita. Tudo que eu via sobre o Islã era na internet. E eu não buscava, né, a parte mais de estrutura do que estava escrito no Alcorão. Eu ficava ali naquela parte rasa, dos vídeos curtos, da vivência de mulheres, com homens que eram islâmicos, daquela coisa de como o homem cuidava, trazia flores, trazia tudo e era muito provedor, e da parte de ter oração várias vezes no dia. Então eu meio que tinha um ideal ali que eu via nas redes sociais sobre isso. E quando eu conheci o Mohamed, ele trazia requisitos que parecia de ser um homem de grande porte dentro dessa área do Islã. Porque primeiro, que ele tinha o sobrenome Sayed, e ele fazia questão de destacar esse Sayed, tanto no perfil dele, como nas coisas que ele conversava. Por exemplo, ele já me deu oi falando: "Oi, eu sou o Mohamed Sayed", e ele escrevia em letras garrafais, o sobrenome. E eu não entendia por quê, né. Porque ele não se apresentava só com o nome e o sobrenome, ele colocava: "Oi, eu sou Muhammad Said, descendente de Maomé", ou melhor, ele falava: "Descendente do profeta". Então esse sobrenome tinha muito peso para ele, porque queria dizer que ele já era de uma linhagem do profeta, aquele que está em todas as palavras do Alcorão. Então, era como se desde pequeno ele já tivesse sido ensinado, como praticar e como viver da melhor forma dentro do Islã. Fora isso, a gente começou a conversar assim do nada, e aí como eu perguntei, por que que ele falava isso, né, de ser descendente do profeta, ele já foi me explicando coisas que eu não tinha buscado entender no Alcorão, porque na verdade eu nunca tinha aberto o Alcorão. Eh Porque também era em árabe, né, tinha o em português, mas eu não tinha buscado. E eu tinha medo também de quando eles traduziram isso em português, de ter mudado as palavras ou ter mudado a interpretação. E aí foi muito interessante, porque o Muhammad conseguia traduzir, o árabe, né, ele sabia falar árabe e outras línguas também, então ali eu podia ter certeza que ele estava realmente me falando o que estava sendo dito no Alcorão. A gente tinha essa prática de 10 a 15 minutos no dia. Ele me falava que ele era xiita e que ele já tinha participado, de daquelas forças de soldados, né, forças porque assim, na verdade, nesse momento, ele era mais velho que eu e ele era clérigo. E eu não falei para vocês, mas ele tinha nascido, ele falava que tinha nascido ali na fronteira entre Irã e Afeganistão. Então, ele não se intitulava nenhuma coisa e nem outra. E, para ser clérigo, lá no Irã, que era onde ele, exercia essa função, porque no Afeganistão, tinham muitas regras e muito mais conflito. No Irã tinha escolas para isso, né, mas também se você tivesse conhecimento e indicação, você poderia virar um clérigo, que nada mais é que um homem que vai ali reger todas as leis do casamento. Não só isso, como ele também pode abrir cartórios para fazer o casamento de pessoas. Alguns
seguiam só o Islã e outros seguiam a lei Sharia, que também está dentro do Islã, mas não é todo mundo que segue. Assim ele tinha me explicado. Então ele tinha conseguido essa vaga de clérigo por causa que ele já tinha sido membro dessas forças, uma das forças armadas mais poderosas que tinha lá no Irã. E quando ele se apresentou e explicou tudo isso, mesmo eu achando ele muito bonito, ele tinha um cabelo assim, jogado para trás, que era tipo grudado. Não sei que pomada, que coisa que ele passava, mas tipo assim, estava sempre em um aspecto muito, muito limpo para trás. E ele usava uma roupa branca, quando a gente fazia chamada de vídeo, que transmitia a paz. E às vezes dava para ver que, tipo, debaixo da roupa branca, ou nessa parte aqui, tinha como se fosse uma camiseta camuflada. Eu acho que ele usava coisas ainda da época que ele tinha sido dessas forças aí, né? De lembrança, às vezes eu acho que ele usava por debaixo da roupa. E aí, por ele ter todo esse, né, histórico, e mesmo eu achando ele bonito, eu não dava entrada para nada, porque para mim eu também não teria chance nenhuma. E antes que vocês falem, mas como assim, o cara lá no Irã e você dando chance? Não, ele já tinha me explicado que ele estava no Brasil, né? Ele ficava um tempo no Brasil e depois voltava para o país dele, que ele direcionava aqui a questão de casamento em algumas mesquitas. Eu nunca vi, não sei, se essa parte era verdade mesmo. Então, eu só entendi que ele estava interessado em mim quando ele começou a explicar que o clérigo, ele também pode casar, ele também pode ter família, e que ele não tinha, e essa era uma questão que pegava muito no coração dele, que a família dele cobrava. E nisso ele foi perguntando se eu já tinha casado, como que era tudo, né? E eu tinha uma filha lá nos seus 15, 14 anos, e eu comecei a contar, né, sobre como foi difícil criar ela sozinha, e a gente conversava assim praticamente a madrugada inteira sobre várias coisas. Não mostrei a minha filha ao vivo, mas eu mostrei foto e tudo para ele. E o mais absurdo é que mesmo ele estando no Brasil, a gente só marcou de se encontrar para se conhecer no aeroporto. E por que no aeroporto? Porque a gente já tinha uma viagem que a gente tinha combinado de conhecer lá a região da onde ele tinha nascido. Na verdade, a gente ficou conversando por uns 7 ou 12 meses, eu não sei muito bem qual foi o tempo. E nisso a gente foi organizando tudo, e ele disse que não poderia me encontrar porque o Brasil era um país mais aberto, e aí ele tinha medo ali da gente pecar, né, da gente ter o toque e tudo tal, porque aqui era muito fácil o homem ficar sozinho com a mulher, e ele não iria se aguentar, porque ele já tinha praticado isso, eu já tinha praticado isso, então era melhor que a gente tivesse essa convivência através do celular e só se encontrasse já para casar. E o certo seria casar aqui no Brasil. O que que ele fez? Ele disse que era tão forte, que ele sentia por mim ali no vídeo, que a gente já estava à distância, só pelo olhar, só pela conversa, que ele ficou com medo de fazer aquele casamento, religioso aqui no Brasil, e a gente já partir para outras coisas, que é o que acontece com a maioria das pessoas, casa só no religioso, que é perante a Deus, para conseguir ter relações. Mas ele, num poder de clérigo, dizia que teria que ser tudo documentado no cartório antes, mesmo tendo esse religioso, não seria certo aí a gente então fornicar. Então, o que que a gente ia fazer? A gente ia fazer esse casamento religioso
pelo celular, para a gente não ter nenhum tipo de contato ao vivo, porque ele sentia que se casasse comigo no religioso, assim, olhando ao vivo, ele já ia pegar minha mão e ia querer fazer outra coisa. E aí nisso, ele disse que seria o certo eu levar a minha filha, porque, seria um casamento perante toda a família e tal. E nesse momento a gente já, assim, ele não tinha ainda, visto minha filha pelo vídeo, mas ele mandava áudios para mim e para a minha filha, e aí a minha filha também respondia a ele por áudio. Então ele organizou tudo para que fosse eu e a minha filha. A gente ia, primeiro ele disse que talvez, pra Turquia, porque no Afeganistão tem toda uma dificuldade, e depois a gente iria, para o Irã, e que talvez seria melhor até a gente casar no papel, dependendo, na Turquia, e aí resolvia a questão de carimbar mesmo e apresentar para a família no Irã. Tudo que ele fazia para mim, ele fazia para minha filha. E era assim, sem eu pedir e sem ele nunca ter visto ela ao vivo ou no vídeo. Ele só escutava a voz dela e algumas fotos que eu nem mandei, assim, para ele receber, por exemplo, no WhatsApp, eu mostrava a foto no vídeo, para tipo, ele não ter acesso de mandar para alguém. Eu era super cautelosa com isso, mas mesmo assim, quando ele me mandava bombons, ele mandava bombom separado dela, as flores separadas dela. eh, no início eu achei um pouco estranho, mas quando eu falei com ele de algumas questões que eu precisava para ela na escola, e que não estava dando e tal, que ele não saiu me dando, né, ele se predispôs a ajudar caso eu não conseguisse. Eu achei que ali ele estava, tentando de alguma forma acessar o papel de pai. Ele dizia muito que ele queria ser pai e que queria ser pai de várias meninas, então eu via que ele tinha esse cuidado com ela e que também respeitava os limites que eu colocava, a ponto dele nunca ter visto, sei lá, mexer uma mão dela que fosse no vídeo, ele não viu. Então ele foi, assim, muito cuidadoso nessa questão de que eu fosse com a minha filha para lá. Tanto que eu fiquei com vergonha e não sabia como falar para ele que o pai da minha filha, infelizmente, não autorizou que ela fosse. Ele me xingou, falou absurdos, disse que ia entrar para pegar a guarda na menina e tal, que eu estava surtada da cabeça, que isso não era certo, falou um monte de coisa e chegou até entrar em contato com o juiz, tudo, com provas dos prints que eu tinha mandado, dizendo que eu estava levando a menina quer dizer, né, ele não iria autorizar, mas que a minha ideia era levar a menina para um dos piores lugares do mundo, para uma mulher. E não era bem assim, né, eu pensava em ir com ela até a Turquia, e eu tinha conhecidos lá na Turquia, e eu pensei de deixar ela um tempo lá, um tempo. 2, 3 dias que fosse, até eu conhecer essa região que já era um pouco mais perigosa, que seria o Irã, e voltaria e depois levaria ela de volta para o Brasil. Ele tinha a ideia de morar no Brasil, em nenhum momento de ficar lá no Irã, então seria só um passeio mesmo, mas o pai não entendeu desse jeito, e eu não tive como recorrer a isso. E eu fiquei com muita vergonha de falar para ele, e o que que eu fiz? Eu não contei. Eu fui para a viagem e, assim, eu ia encontrar ele no aeroporto, entre aspas, porque a passagem dele, que ele tinha comprado para ele ir, era totalmente da passagem que ele tinha comprado para eu ir com a minha filha. Então eu ia encontrar ele no meio do caminho, nós íamos fazer nós não íamos nos encontrar no aeroporto do Brasil, nós íamos nos encontrar no aeroporto da Turquia. Mesmo ele saindo daqui do Brasil, ele ia sair um dia antes, porque a passagem dele
era de mais de 30 horas, porque tinha que ser muito barato, imagina, para ele comprar. Eu ajudei, mas assim, comprar passagem para mim, para minha filha e para ele. Então eram aquelas passagens de 28 horas que você ficava andando em vários aeroportos até conseguir chegar no lugar, até porque não tinha voo direto para lá. Então nós iríamos nos encontrar na Turquia, nós nos encontramos no aeroporto da Turquia e a primeira impressão já foi uma impressão que foi totalmente diferente de todo aquele envolvimento que a gente tinha na chamada de vídeo. Primeiro, né, que ele nunca falava, sobre nada ligado a toque, a corpo e tal. Ele era muito frio nessa parte, mas ele não deixava de ter o lado romântico, de falar que eu era a vida dele, que nós teríamos um caminho de campos e flores, que eu seria a melhor mãe do mundo, que nós teríamos uma família direcionada a lá, essas coisas todas. E aí, a expectativa, imagina, você tá no mesmo país e você se preservar, eu achei muito sério isso da parte dele, de não querer me encontrar, para não se tocar. E no voo da Turquia, que aí sim a gente iria junto, ele tinha colocado em lugares separados, a gente não iria no mesmo lugar juntos não, eu iria com a minha filha num lugar muito mais para frente do avião e ele num lugar muito mais para trás, porque ele realmente não queria ter nenhum tipo de contato. Lá no aeroporto, ele já queria pegar um carro também separado para ir direto, né, na mesquita onde faria então esse casamento religioso. Mas voltando ao nosso encontro no aeroporto, ele não se mexeu, ele não me abraçou e ele ficou parado olhando em volta. E aí quando eu fui dar um passo para, ou pelo menos dar a mão ou abraçar ele deu 3 passos para trás. E só fez assim. E aí ele perguntou: "Cadê a menina? Cadê a sua filha?". Ali eu poderia ter visto o primeiro sinal de que o interesse da minha filha na minha filha era muito maior do que me ver, mas não, eu tive que contar para ele, e no que eu contei a situação, ele não reagiu com nenhuma expressão. Ele só engoliu, eu vi que ele engoliu seco e fez assim: "Então vamos". Esse "então vamos" custou, sei lá, quanto tempo dele para ele falar, de uma forma que parecia que, assim, ele queria dizer muito mais, sabe, eu vi que ele ficou bravo, queria me xingar, e eu entendi que ele tinha ficado assim, porque apesar de eu ter ajudado com as passagens, ele tinha investido uma parte. Então, tipo, querendo ou não, né, era um prejuízo ali para uma pessoa que ele nem tinha casado, não era nada ainda, apesar de casar 30 minutos depois disso. É, e aí eu fiquei tentando questionar ele sobre isso, sabe. "Me desculpa, você quer que eu devolva o dinheiro?", mas o pai dela não deixou, e em nenhum momento ele cobrou nada, ele simplesmente silenciou e seguiu o que a gente tinha para fazer juntos. Nós íamos ficar muito mais dias na Turquia, e eu não sei o que que deu na cabeça dele, que ele teve um ciricutico de ir então, para o Irã, para a gente conhecer logo e resolver todas as questões, como ele era clérigo lá, então essa parte do cartório, seria feita por lá. E aqui vem um spoiler que eu não estava sabendo. Depois, quando eu cheguei no Irã e passei por tudo, eu entendi porque que ele queria minha filha. Na verdade, acontece uma questão de casamento temporário, no Irã, principalmente com as mulheres do Afeganistão. Elas atravessam a fronteira, vão para o Irã e lá elas casam temporariamente por um dia, por algumas horas, para vender mesmo o corpo para os caras de lá, seja por não ter condição financeira, ou por ser mandada pela família, enfim, por vários outros tipos, de coisas, sempre de necessidades, né, que a mulher tem e é usada dessa forma. E esses homens, eles querem meninas
de 13 a no máximo 18 anos puras. Então, né, essa coisa de ajudar na passagem e tal, a gente tem interesse na minha filha, eu acho que ele só continuou o papo comigo porque a minha filha seria muito lucrativa para ele, desestabilizou ele, porque eu não levei a menina. Então, pelo menos a culpa de ter colocado a minha filha em uma situação horrível, eu não vou levar. O que tive que passar, eu passei tudo sozinha por ser maior e por ter escolhido ir com ele. Óbvio que chegando lá, não tinha essa questão de casamento nenhum. Ele nem agiu comigo como se ele fosse ser, ou era o meu marido já na parte do religioso. Ele chegou e falou que sim, só quando ele chegou na outra região, tá? Que ele tinha investido sim muito na minha filha e que eu teria agora que correr atrás desse investimento para pagar para ele. E eu dizia que eu teria condição de devolver tudo para ele no Brasil, porque ficaria muito caro essa coisa de transferência e tal, e ele queria em dólar, não tinha sentido nenhum. Então, quando eu voltasse no Brasil, eu devolveria o dinheiro para ele. Só que ele não aceitou e disse que não acreditou e que eu poderia muito bem assumir no Brasil a hora que eu quisesse. Foi só aí que eu entendi que ele nunca tinha ido no Brasil. Porque ele falou assim, você vai sumir no Brasil, como se ele não pudesse ir até lá para correr atrás de mim, sabe? Como se ele não tivesse essa possibilidade. Eu não questionei, mas já entendi tudo e fiquei mais assustada ainda, porque essas meninas que são mais novas, elas são vendidas por um valor muito mais alto. Eu não sabia, porque é proibida essa coisa de ter relações fora do casamento, tanto no Irã como no Afeganistão, né? Por isso que muita gente do Afeganistão vai para o Irã, porque no Irã existe uma comercialização disso, é tudo feito de forma oculta, ou seja, tem gente que sabe, mas finge que não. E eu não sabia disso. Então, uma afegã, né, ou uma estrangeira que seja, para ser vendida na parte de luxo, eles podem ganhar de US$ 1.000 ou até um pouco mais. E elas estarem lá na parte das boates, das coisas de luxo da região. Agora, no meu caso, eu já tinha mais de 30. E aí, eu não era desejada por esses homens e ele já deu a entender que eu pagaria ele tanto pela questão de eu não levar a filha. Eu acho que ele usa as duas, sabe, desde o início, mas ele falou que seria então para ajudar na passagem da filha que não veio e também na nossa volta que eu faria isso. Ele simplesmente me mostrou a indústria sex no Irã de uma forma que eu jamais pensei que ia ver. E eu queria que tivesse ficado em só me mostrar. Não, ele fez eu participar, sim, para receber um dinheiro, mas o objetivo dele era casar comigo, documentar isso, e assim ele conseguir pisar no Brasil através da documentação de casado que ele tinha comigo. Então ele começou a me mostrar o que eu teria que fazer e aonde eu ficaria, se eu não obedecesse ele. Como eu tinha mais de 30 anos, os caras que só teriam interesse em mim eram os operários, ou seja, seria na parte da classe baixa, pobre do Irã. Eram regiões que só tinham fábricas, não tinha mais nada. E os caras pagavam no máximo de US$ 10 a US$ 50 para ter uma relação. Se fosse, né, na parte de luxo, aí teria tudo uma questão, de ir para uma outra região que não era o centro, com um carro sem farol e os caras têm a possibilidade de escolher em várias rodadas entre 3 mulheres e eles escolhem na hora vendo, não tem foto, não tem nada. Nesse meu caso, ele fazia pela plataforma do Tele alguma coisa, que é onde não ficam os seus registros,
e ele colocava fotos minhas para que esses caras falassem: "Ah, eu quero essa", né. Como eu era estrangeira, então tinha um interesse maior, mesmo eu já sendo velha para essa situação, e só servi mesmo ali para a parte precária do Irã. Mas ficando lá, eu tenho que explicar para vocês que eles pegavam muito mais mulheres do Afeganistão e eles vendiam um tipo de pacote, que eu também não poderia participar, porque eu não tinha, porque eu já era velha. Se chamava pacote da peregrinação. Então os turistas eles iam para rezar, para ir naquelas regiões da mesquita, a cidade que eu estou falando é a cidade de Mashhad. E aí, o que que acontecia? Eles faziam a visitação, recebiam um hotel, e nesse pacote eles já ganhavam uma esposa temporária. Como ele era clérigo, ele podia assinar qualquer tipo de casamento por qualquer tempo que fosse dentro da lei Sharia. Então ele já vendia esse pacote. Você vai lá, reza, você tem o seu hotel e você tem uma esposa nesse tempo que você estiver lá, para você se divertir, fazer o que quiser. Esse pacote eram com as mais novas, que com as puras, tá. É um pouco absurdo, né, e vocês podem pensar assim: "Nossa, mas no Irã, como que o cara teve condição de fazer tudo isso?". É porque, assim, os caras que investiam e que queriam as puras novas, eles eram caras com dinheiro, ligados tanto, às forças da fronteira lá do Irã, como os combatentes do Talibã, porque sim, esse povo do Afeganistão saía de lá e ia para o Irã para ter essa diversão. Então, era um povo também, ligado à política, ligado à elite, que tinha trâmite de petróleo. Então, era um povo que tinha dinheiro. E ele me levou para lá por causa da minha filha, porque ele ia ter esse retorno e por isso o investimento. Quando a minha filha não estava no aeroporto, eu que tive que pagar por todo esse investimento, que se ele não chegasse lá, com certeza ele ia ficar sem a cabeça no outro dia. Se ele não devolvesse, ou se ele não achasse uma outra mulher, ou não devolvesse o dinheiro, ou o que quer que fosse, porque ele já teria acordado uma menina que não compareceu e ainda seria uma menina estrangeira. Então ele começou a me mostrar, como que seria tudo. E o absurdo é que com essas meninas puras, eles, para manter a pureza delas, para que elas fossem esposas, várias vezes, eles falavam assim, no acordo mesmo com o cara, sabe: "Ó, na frente você, tipo, só usa ali o dedo e tal, não faz muita coisa para manter a pureza dela, e o membro sim, pode ser utilizado atrás, porque ela vai continuar pura". No meu caso, e eu acredito que no caso dessas meninas também, não se teve proteção nenhuma. O número de mulheres contagiadas, com HIV nessa região era imenso, porque não se usava proteção. E eu tive que viver isso por alguns dias e só não fiquei lá, porque assim, né, ele me ameaçava de que se ele me atravessasse a fronteira para o Afeganistão e falasse que eu estava fazendo isso, acabou minha vida, acabou tudo. Eu tinha que ficar lá obedecendo ele até ele entender lá que ele tinha recebido um dinheiro bom por isso, e ele dizia que nada iria para mim, tá, e ele, né, vocês podem pensar: "Nossa, mas ganhava tanto dinheiro, o que que estava fazendo lá?". Não, esses tipos de cafetões, eles só ganhavam 10% no máximo, quando não isso menos. Então esse dinheiro ia para o grupo poderoso, né, pra elite. Então ele também não tinha uma condição, mas mesmo assim ele foi me fazendo então, me entregando na mão desses caras, até ter o dinheiro para voltar para o Brasil, para casar, voltar casado para o Brasil e conseguir ficar no Brasil. O objetivo dele não era ficar lá fazendo isso. O objetivo era ele ter uma sede no Brasil para conseguir fazer o trâmite, né, maior, conseguiu: "Ó, agora eu tenho estrangeira, agora vou ganhar mais", e não ficar lá naquele sofrimento, ganhar os dólares dele tranquilo aqui no país tropical. Então eu tive que aguentar isso até chegar no Brasil com ele, de biquinho fechado,
porque o objetivo dele era ainda ficar anos aqui no Brasil, para que ele conseguisse essa cidadania e para que ele então fizesse desse negócio dele algo muito maior. Quando eu cheguei no Brasil, meu desespero era a minha filha e a ansiedade dele era a minha filha, porque ele sabia que teria contato com ela. E a minha sorte foi que o pai da minha filha, quando eu fui para lá, entrou no juiz e, assim, eu não respondi nada, não fiz nada, porque eu estava viajando, então não recebi nada, não fui alertada. E com isso, meio que ficou como se eu tivesse abandonado a minha filha, e ele pegou a menina e não me devolveu. Naquele momento, era perfeito para mim que isso tinha acontecido. Eu só fui tendo essa informação conforme os dias que eu fui ficando no Brasil, porque se esse cara chegasse perto da minha filha, eu estava acabada. Todos os dias ele me maltratava, comia toda a minha comida, me fazia o terror e eu não conseguia me movimentar para pedir ajuda, para ir até a polícia. Eu ainda passei 2 meses desse jeito, e a coisa começou a piorar quando ele começou a levar meninas lá para casa, porque ele vendia aquela ideia, eh, de shake, aquela ideia do cara do exército, do cara de antecedentes super importantes, de ter dinheiro, e ele vendia essa ideia com o objetivo de ficar fazendo esse trâmite de meninas para outros países. Só que na primeira menina que ele levou na minha casa e que aconteceu isso, eu não consegui. Eu entrei em surto, porque aí eu seria testemunha, eu estaria compactuando com a situação. Eu entrei em desespero, e aí comecei sim a mandar mensagem para o pai da minha filha e a contar tudo o que tinha acontecido, assim, no impulso, sem pensar que ele ia ver, que ele poderia quebrar o celular, que ele poderia fazer alguma coisa. Ele ficava muito tempo mais fora, e quando eu estava em casa, praticamente todo o tempo na internet, né, com essa coisa de fazer vídeo, de conversar com mulher, ele não estava nem aí, sabe que eu estava ali. O objetivo dele era se manter lá os anos que ele precisava, e eu como mulher, e se alguém fosse visitar, né, do governo, comprovar isso para que ele conseguisse a cidadania no Brasil, que não era fácil, não era só entrar, né, aqui no Brasil, tinha que passar um bom tempo comigo. Nisso eu consegui, assim, mas eu escrevi detalhadamente. Eu não sei, eu tive sorte do pai da minha filha ter aberto, que ele estava, assim, né, como se eu tivesse dado o abandono da minha filha, ele não sabia realmente o que tinha acontecido. Mas ele foi humilde de ler e de ver a situação que eu estava e de que, querendo ou não, eu tinha salvado a minha filha, né. Porque se ela tivesse ido comigo, eu acho que a gente nem teria conseguido voltar, ele estaria aqui desesperado procurando a gente. Então, o pai da minha filha virou e falou: "Pega essa menina e vai pra polícia". A menina que estava na minha casa ainda estava achando, que eu tinha ido só para um café. Ele fazia coisas absurdas, como, tipo assim, comprar móveis, pintar a casa, reformar, fazer da minha casa uma mansão. Eu não sabia de onde ele tirava esse dinheiro, porque ele comia toda a minha comida, tudo que eu fazia ele, tipo, usava, não deixava nada para mim, e ele não me dava nada financeiramente. Se ele precisasse que eu fosse, né, igual na viagem do Brasil, ele não me dava, ele pagava a passagem e fazia eu ir. Então, assim, ele transformava tudo em uma mansão, ia aparecer com roupas maravilhosas, ia aparecer com joias, e deixava joias, assim, para que as meninas, vissem e tal. Então fui até essa menina e eu contei para ela. Porque ele me deixava lá com as meninas e falava: "Ó, vou ali, já volto, tá". Assim. Ele achava que ele mandava mesmo no Brasil, que eu realmente não ia me movimentar, porque o terror que ele fez comigo, que eu vi lá, né, na Turquia e no Irã, ele achava que eu ia assimilar que no Brasil seria igual. Só que eu fui desconectando e entendendo que no meu país não iria passar por aquilo que ele me mostrou lá e que ele me fez passar. Então eu abri a boca para essa menina, e a sorte foi que essa menina entendeu, porque
assim, o que tem de mulher iludida que defende homem, que vai acreditar no homem. Então, a minha sorte foi que essa menina, ela tinha uma vivência na família muito de ter a mãe como amiga, de escutar as mulheres da família, enfim. E aí ela me escutou e eu consegui levar ela até a polícia e falar o que estava acontecendo. Então eu tinha a prova do que eu vivia e apesar de eu não ter ido denunciar no dia que aconteceu e aí ter passado as marcas e tal, não consegui provar fisicamente, eu tinha essa menina comigo. Que aí sim, tinha as mensagens dele no celular, tinha as mensagens dele no meu celular, tudo que a gente tinha passado, as ameaças que ele mandava por áudio enquanto ele saía, me deixava com a menina, falava, ó, você lembra quando o cara fez isso com você? Então, aqui no Brasil, se você soltar a menina, se essa menina desaparecer, se você não cuida dela, e aí não deu outra, né? Quando eu voltei para casa e eu estava esperando tranquilamente ele chegar para que então o policial prendesse tudo e tal, né? E aí ele já não voltou mais para casa e eu não sei por que sorte que eu nem sabia disso. Ele estava se envolvendo com outras vizinhas, tipo 5 quadras da minha casa, assim. E nisso, a polícia ficou sondando ainda por 1 mês, 2 meses, e encontraram ele em uma casa muito perto da minha, já se apresentando de outra forma, com outra história, e falando que uma brasileira tinha maltratado ele, mas que ele ainda estava casado, refazendo toda uma história que ele começou também a conhecer a mulher, pela internet. O objetivo era continuar o máximo de tempo no Brasil para que conseguisse pegar uma documentação definitiva, mas felizmente esse iraniano barra, não sei se ele era afegão, enfim, não conseguiu, tá? Eu parei de correr atrás porque dá muito tilt na minha cabeça, mas ele foi, devolvido, né, pra fronteira da onde ele veio, e eu consegui correr atrás de desfazer, né, do divórcio desse casamento sem que ele tivesse ficado, com nenhum bem meu, nem nada. E ele ficou um tempo preso aqui, depois eles mandam embora, né, e foi isso. Existe apesar de ser super proibido esse comércio de relações, né, de vender, a mulher se vender, tanto no Irã como no Afeganistão, existe aí uma indústria do lado obscuro, né, desse lugar. E essa indústria, ela é feita mais de 60% pelas mulheres, não é feita, né? Mas eles usam, né? Eles vendem as afegãs, tá? Mais do que as estrangeiras. E aí a minha revolta é a pessoa aqui no Brasil conseguir entrar num negócio obscuro desse, no fundo do poço, e quase levar a filha. Fico sem reflexão. Deixo a reflexão para vocês aí nos comentários. Peço que vocês curtam e compartilhem bastante o vídeo. E até a próxima história do canal.